Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Isto Não Estava no Prefácio. Hoje tenho uma convidada que transborda talento e versatilidade, a Mafalda Santos. É atriz, encenadora, guionista de teatro e televisão, professora de interpretação, autora e é a dona da voz mais sexy deste mundo dos livros português. A Mafalda tem 5 livros publicados. Conta-me Escuridão, um livro de contos. Depois passou para os romances, Enquanto o Fim Não Vem. Do Outro Lado, A História de Coco que Aprendeu a Ser Ovo, um livro infantil. E finalmente Aquilo que o Sono Esconde, pela Suma de Letras. É alguém que manipula leitores, explora o lado mais obscuro da mente humana e, mais recentemente, quis brincar com a fronteira entre o sono e a vigília. Vamos falar de teatro, escrita, dramatização e, claro, da relação entre o palco e a página. Mafalda, então, como é que tu estás? Conta-nos tudo. Estou ótima, estou quase de férias, mas eu acho que as minhas férias têm um efeito ímã para o trabalho, que é uma coisa desgraçada. Quanto mais me aproximo das férias, mais coisas me aparecem para fazer e mais propostas e mais encomendas de textos e de guiões e o rei que eu parta. Mas pronto, vou tentar equilibrar, porque preciso mesmo de férias este ano. Então, mas combinas tudo, mas dás ali aquele tempozinho das férias. Isso é bom, sempre trabalho a chegar. Pois, era num mundo perfeito, que não é Portugal, em que se faz tudo em cima do joelho Pois é. e que se encomenda no fim de julho coisas que são para acontecer em direto na televisão no fim de agosto. Pois. E que Por tem falar em sido. acontecer na televisão, acabei de ver há 10 minutos atrás aquele vídeo que tu colocaste no teu feed, que estavas vestida. Eu pensei que estava. Eu não quis comentar ali, mas a minha vontade foi: estou perante uma Mormon wife, parecias uma esposa Mormon, vestida dos pés à cabeça, só te faltava os folhos. E depois tu disseste, este vídeo é antigo. Não pode ser antigo porque é do último livro. É porque era fevereiro. Estavas era mais vestida. Eu estava com uma camisolinha de gola alta, de lã. E Que, né? foste à RTP3, mais conservadorazinha, não é? Eu era uma mulher que estava a ensinar duas peças nessa altura, estava entre trabalho, Teres não ido fui vestida foi propriamente muito bom. Tens tempo para ter te ido vestir, não é? vestida, não ter ido vestida com o figurino do espetáculo que estava a fazer já não foi nada mal. Olha, falar um bocadinho sobre ti, Mafalda. Toda a gente já te conhece, mas vamos falar um bocadinho mais para quem não te conhece. Portanto, tu divides a tua vida entre o palco, és encenadora, és atriz, também dás formações ou aulas de teatro, és guionista. Fala-me um bocadinho sobre ti. Então, eu, quando era muito pequena, achava que queria ser jornalista como o meu pai. Mas um belo dia fui ao teatro, acho que tinha 13 ou 14 anos, já não tenho a certeza, e apaixonei-me pelo teatro. E então decidi que aquilo é que havia de ser a minha vida, porque aquela ideia de durante um bocadinho os atores poderem ser outra pessoa fascinou-me tanto. Achei isto é um superpoder incrível e é isto que eu quero ser. E segui, fiz primeiro a Escola Profissional de Teatro de Cascais, depois fiz a licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema e depois comecei a partir daí a fazer muita televisão primeiro, a perceber que não gostava por aí além de fazer televisão, pelo menos naquele género das telenovelas, que é o que mais há para fazer, infelizmente em Portugal há menos investimento no cinema. Não é muito bom em certas coisas, mas é o que paga melhor, não é? Quer dizer, se calhar Já paga foi, já melhor foi. aos de topo, aos que têm os contratos efetivos com Sim, os mas já canais. foi uma altura em que pagou muito Sim. decentemente e tem vindo mesmo para esses a decair, mas não era uma coisa que eu, com 8 anos de escola de teatro, gostasse, tivesse prazer a fazer as novelas. Fiz algumas séries que gostei muito e depois passei para o 5 para a meia-noite por O que um é que acaso fazias no 5 para a meia-noite? da Eras vida. argumentista ou fazias alguma coisa? Tem que ver Comecei isso. como atriz do Nuno Marco.
Era a única mulher de todos os Sim, dias, sim, era sim, a única lembro-me bem dessa que tinha altura, sim. mulher. Mas E eu fazias fazia o quê? parte, Sketches? sim, Cómicos? claro. E depois Sim, comecei a escrever para ele. Houve um sim. dia que me ofereci e disse: "Olha, escrevi isto, vê lá se gostas". E agora escrevi este, vê lá se gostas. E ele começou a gostar, a aprovar o que eu escrevia e ao fim de algum tempo, pronto, era também guionista do programa do Nuno. Então já te cruzaste com a Susana Romana? Já, já. Ah, ok. Ela é mais da Filomena, quer dizer, mas eu acho que ela noutras alturas também escreveu para o 5 da meia-noite, para o 5 da Hum, meia-noite sem ser com a Filomena, penso eu. não tenho a certeza, eu já me Ah, ok. cruzei com ela en passant, mas eu penso que no tempo em que eu fiz o programa, que foi entre 2011 e 2017, ainda foi algum Uhum. tempo, o programa era um programa de autor. Portanto, Sim, quem sim, sim, sim. Era quando eu escrevia via. era cada apresentador tinha a Um dia de responsabilidade semana, de lembro-me bem que tinha a sua equipa e aí começou Raminhos com o Marco, com o ex Boinas, com o com o Boinas. Boinas. Lembro-me Depois o bem. Raminhos andou a saltitar, fez com o Pedro Fernandes, também fez Sim, sim. connosco, com a equipa do Marco algumas coisas, mas cada apresentador tinha assim a sua equipa. Foi um Eu período depois disso muito deixei de divertido. ver. Essa altura foi as últimas vezes que eu vi o 5 para a meia-noite. Gostava Pois eu muito, também era com confesso, mas pessoal, quer dizer, não é sim, da minha geração, os cinco apresentadores, era o Unas, era o Marco, já não me lembro quem é que era mais, era tudo pessoal de que eu gosto, uns mais, outros menos, o Boinas também, três, gostava muito de ver, sim. E sim, tens foi um saudades período. desses tempos? Tenho, porque nos divertíamos muito, porque havia uma liberdade extraordinária. Nunca na RTP nos censuraram nada. E Uhum. atenção que nós escrevíamos coisas muito, muito, muito provocatórias, que hoje talvez não pudéssemos fazer. E Olha, então hoje se havia calhar não essa sei, liberdade fantástica, e dela tenho saudades. E desculpa. tenho muitas saudades de trabalhar com o Nuno, com quem gosto sempre muito de trabalhar. Já me tinhas dito que ele era muito querido, mas olha, sobre essa questão que estás a dizer que se calhar não deixavam, agora o Bruno Nogueira com aquele ruído, epá, ele foi all the way, ele disse tudo o que ele Sim, queria e eu acho isso espetacular. Pronto, sim, sim. portanto, isso é E muito quanto bom. mais aparecerem vozes a mandar calar, mais alto temos todos de falar. Sim, sim, sim. Como Olha, por aí. diz-nos como é que é um dia teu, que mete um dia, descreve um dia que meta escrita e Uhum. que meta ao teatro, que meta alguma coisa, para sabermos como é que é o teu dia a dia. Então, por exemplo, uma segunda-feira para mim, eu levanto-me, despacho o meu filho para ir para a escola, agora não está de férias, mas durante o tempo escolar despacho para ir para a escola, depois sento-me à frente do computador e começo sempre por abrir o documento do livro, que dou prioridade ao livro que estou a escrever, durante um Uhum. bocadinho, mesmo com as mil e uma coisas que eu tenho sempre em andamento de encomendas de escrita que tenha, dou prioridade ao meu livro, começando por ler em voz alta aquilo que escrevi no dia anterior. Tenha sido mais ou tenha sido menos, eu faço esse exercício, corrijo, vejo se gosto do que escrevi, se me soa bem, faço esse aprimorar. Às vezes é apagar tudo e escrever outra vez, outras vezes revejo-me no que ali está e só precisa de uma afinação. Depois, quando tenho encomendas, abro outro documento. O documento, normalmente, estou sempre a escrever uma peça de teatro. Há sempre uma peça de teatro que está encomendada e eu estou a trabalhar para ela. E muitas vezes também há uma gala qualquer para que eu estou a escrever. Ah, Portanto, não eu sabia que fazias equilibro isso, mas nada a ver com o teatro. nada. Ah, Eu escrevo então não muito. falas muito desse teu lado argumentista, isso interessa muito, eu gosto muito disso. Pois, Acho muito interessante, sabes que o meu primeiro amor é o cinema, não são os livros são o segundo. Ah, pois, não mas quem fazia me dera que ideia. isto fosse cinema. Isto não é cinema, isto Não, são. não, não é isso. Eu estou a dizer cinema, televisão, séries, como já fiz também painéis com argumentistas, Sim, nunca na minha cabeça eu iria pensar em ti. Isso é muito bom saber também. sim, faço isso muito e já escrevi muito para televisão e para publicidade Sim. e galas. Escrevi desde galas, desde
prémios todos que possam passar para a cabeça, até Sim. os 120 anos do Benfica, É, pois. que foi uma gala grande na televisão e que passou e fui eu que escrevi, Sozinha. sozinha. E É, essa pá, foi uma loucura isso tem absoluta. que ser um bom valor, pá, porque isso é uma grande responsabilidade. Isso tirou-me o Sim, sono durante uns dias, essa gala. acredito. Então vá, Enfim, portanto eu escreves um estou bocadinho no teu documento e depois. depois estou ali a equilibrar e isto é uma coisa meio esquizofrénica, porque muitas vezes estou a escrever este estes universos que eu crio nos meus livros, que normalmente são ou algo distópicos ou algo surrealistas, mas com uma enorme liberdade criativa, e estou a conciliar com a escrita, que tanto pode ser de um musical infantil para o Natal, no gelo, do Aladino ou o Quebra-Nozes, portanto, um universo de comédia para a infância, para a família, e conciliar com a escrita de um guião, muitas vezes corporativo, que vai desde o Benfica a uma farmacêutica, a Sim, uma empresa de telecomunicações ou de esquentadores. Vai de tudo. Portanto, há aqui uma certa. Eu acho que compartimento muito bem és o mulher. meu cérebro e então consigo. Está tudo em gavetas diferentes e eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E depois à noite, à segunda-feira, há outros dias da semana também, mas segunda-feira, dou aulas a adultos das 8h30 às 11 da noite. Portanto, Presencial deixo o ou jantar feito. online? Não, não, presencial, num Sim. teatro. Ah, ok, sim. Todas as aulas de teatro que eu dou têm de ser presenciais. Não, Tive a claro, claro, não experiência sabia no que era Zoom, teatro, claro. tive essa experiência catastrófica no Covid de dar aulas de teatro por Zoom. Catastrófica. Foi engraçado por um lado, como experiência, mas não recomendo. Teatro tem de ser cara a cara. Claro. E pronto, e estou com eles, com este grupo muito giro de alunos adultos que eu tenho, dou aulas a miúdos e a graúdos, mas a segunda-feira e a quarta é adultos, e divirto-me imenso com eles. Imenso, imenso. Não há dia que eu não saia de lá, que não me farte de rir, que não me emocione, que não me comova. Portanto, essa é uma caixinha de surpresas. Portanto, os meus dias são muito, muito, muito cheios. Tens E uma perninha em cada lado. Olha, e como é que tu sentes que essa tua, pá, é mais do profissão, não é? Aliás, eu acho que é a tua grande, o amor é o teatro, não é? Achas que influencia a tua escrita ou se tu tivesses outro tipo de profissão que não tivesse nada a ver com artes, seria diferente da maneira que tu escreves? Como é que tu ligas e desligas esse chip, se tiveres esse chip? Ou se é tudo igual para ti? Ou seja, se não tens que tirar o chapéu do teatro quando vais escrever, ou ao Uhum. contrário. Sinto que não, que sou sempre a mesma pessoa em tudo. Aliás, eu quando escrevo estou a encenar Sim, os livros como se fosse uma peça de teatro. Não há diferença nenhuma na minha cabeça. No desafio criativo, para mim, é muito semelhante àquele que me proponho quando escrevo àquele que me proponho quando enceno, quando escrevo para teatro. Sou sempre a mesma pessoa portanto, não tenho que mudar o chip, não sinto isso. Sinto que sou quem sou criativamente ao escrever por causa do teatro. Toda a riqueza que o teatro me deu, me acrescentou, sensibilidade para perceber camadas escondidinhas nas pessoas, essas camadas que eu gosto depois de explorar nas personagens, que acho que o teatro me possibilitou isso porque observo um bocadinho constipada. Observo os atores e as pessoas numa. Então, dizia que sinto que não tenho que trocar o chip, porque sou quem sou e escrevo da forma como escrevo, muito devido àquilo que aprendi no teatro, à observação que o teatro permite de um ser humano num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, de exposição enorme. E isso é um privilégio, porque ser ator
Os atores expõem-se, são muito generosos em palco, expõem-se muito, dão o que têm e o que não têm, abrem tudo ao público. E especialmente durante a fase do processo de ensaios, que é uma grande dádiva, é dar, 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 dar e descobrir. E nessa observação encontro muitas coisas que depois me servem para os livros, para preencher as personagens com camadas de imperfeição que me interessam mais do que as camadas de perfeição. Olha, o teu livro, não vou falar do último agora, vou falar do primeiro, que eu acho que é o teu livro que se fala menos, e é Uhum. importante recordar que ele está à venda, também pela Suma de Letras. Conta-me Escuridão, são contos, e eu andei aqui a investigar e vi que ele estava no Plano Nacional de Leitura, É verdade. que não é comum um livro de terror, não é? Não. Queres partilhar a história desse livro, e também partilhar sobre o teu amorzinho que ajudou? Sim, então, isto foi um livro que foi escrito durante o Covid. Costumo dizer que há quem se tenha virado para fazer pão, eu virei-me para escrever, até porque foi um período muito duro, muito difícil da minha vida, porque tinha o meu pai num lar, Ah, deixei de o poder ver, foi terrível, ele acabou por morrer com Covid, sim. não o Não pudemos, despediste? não me despedi, Pois, foi a distopia no seu estado mais sim, cruel. Foi aquilo que eu e a minha família e muitas outras claro. por Portugal e por esse mundo afora vivemos, foi mesmo algo estranhíssimo, indescritível, do domínio da ficção científica. O velório do meu pai que não existiu, não podemos ver se ele estava dentro daquele caixão, o Sim, caixão passar mais de 100 metros de nós, carregado por homens todos com aqueles fatos sim, tipo sim, sim. outbreak, como se uma pessoa já morta pudesse transmitir uma doença respiratória, não é? Hum, Pronto, se eu soubesse o que sei hoje, tinha-me despedido do meu pai, Claro. obviamente. Eles que me prendessem depois. Mas não foi assim que correu e foi uma fase muito conturbada, muito triste, muito para mim. E escrever foi um escape. E apesar do livro ter escuridão no título, foi mesmo foi ali uma luzinha brilhante, né, que surgiu naquela fase terrível. E, e portanto foi uma brincadeira, foi um jogo entre mim e o David. Ele pinta, se não o seguem, sigam-no, D Benazolim, Instagram, DBQ? D Benazolim, Ah, ok. nas redes, no Sim. Instagram. Sigam-no, tem coisas incríveis, vai ter uma exposição em setembro. Depois ele falará mais sobre isso nas redes, mas vale muito a pena ver essa exposição, chama-se Resistência. E é um Um, homem de causas, para ser teu claro, amorzinho. só podia, e foi muito engraçado porque ele segue e acompanha uma série de pintores contemporâneos de que gosta muito, Ah, e ele e tem como uma banda também, não é? Claro. ele já teve uma banda. Ah, ok. Ele já teve uma banda, agora já não tem há alguns anos, tem um projeto musical comigo, que Não é uma sabia. brincadeira musical mais do que um projeto musical. Temos uma brincadeira musical chamada Maus Costumes, Uhum. e temos 2 vídeos no YouTube, comigo a cantar, letras escritas por mim, eu a Tem cantar que ir ver isso. e ele compôs. Houve uma que ainda bateu aí muito nas rádios, na Antena 1, chamada Moral. Uhum. E então ele apresentou-me estes quadros de pintores contemporâneos que ele aprecia muito, e eu olhei para aqueles quadros e pareceram tão quase ali de uma esfera, como se pertencessem uma imagem saída de um livro de Gabriel Garcia Marques, por exemplo. E disse, bem, isto parecem histórias à espera de ser contadas, parece uma fotografia que foi tirada num momento de uma história que falta contar. E então disse, olha, vou escrever, para cada quadro que me mostrares, vou escrever um conto. E no fim ele esqueceu os quadros originais, em que eu me tinha inspirado, leu apenas o conto e
desenhou, porque são ilustrações, são a carvão, desenhos inspirados apenas no conto que eu tinha escrito. E no fim tínhamos 8 contos e 8 ilustrações, e eu achei que eram tão. Achei que tínhamos ali qualquer coisa, sabes? Achei que alguém podia achar piada àquilo. E eu, que sou muito mais otimista do que ele, disse: epá, e se tentássemos publicar? Estás maluca? Publicar em Portugal é dificílimo, não conhecemos ninguém, ainda por cima durante o Covid deve estar tudo fechado. Disse: olha, o não está sempre garantido, vamos tentar. Tentámos, enviei para a Penguin, porque sim, Para o geral, para o geral, e em 15 dias responde-me uma senhora chamada Diana Garrido uma louca, há de vir aí. a dizer: olha, gostei muito, venho para a Aliás, tua espera, este reunião podcast devia de ser patrocinado para Diana Garrido, porque pela há Soma de de ser a Letras. editora com mais autores neste podcast. Portanto, vou meter uma cunha para ela patrocinar. E depois ela aceitou, quer dizer, contactou-te e ficaste até hoje. Sim, até hoje. Ficaste até hoje. Olha, Ganha-lhe o Mafalda, gosto e pronto. diz, Ganhei-lhe o gosto com o primeiro livrinho que publiquei, e já que lá mais foram tarde está dentro do mais Plano três, Nacional de tirando o Leitura. infantil. Pronto, não é? Sim, O sim. infantil é a da Minotauro. Ah, É. exatamente, exatamente. Olha, agora só uma perninha no último, porque eu gostava muito de basear estes episódios que não fosse só como se fosse uma apresentação do livro. Isso a gente já faz noutros sítios. Eu quero que as pessoas conheçam mais outros lados vossos, estás a perceber? Há um autor que eu não sei se tu ainda conheces, ele é novo, do Clube do Autor, que é o Élvio Carvalho. Ainda não li Gravei com nada ele dele. ontem, há de ser o episódio que vai antes do teu, e ele disse ontem aqui que o teu livro foi o melhor livro que ele leu este ano. E eu disse: vou-lhe dar o recado. Olha, fico muito Acho que é um elogio bonito. Olha, tu lindo. neste livro, tu dizes que gostas muito de manipular os leitores e foste pescar um homem que é um escroque execrável, que eu adorei. Queres falar um bocadinho sobre ele e não é porquê, como é que tu concebeste este homem? Pensaste assim, vou criar aqui a personagem mais odiável de sempre, que depois arranjas de maneira de nós, leitores, pelo menos os que gostaram muito do livro, nós ainda chegámos a ter algum carinho por ele. Até eu ganhei-lhe carinho, às tantas já tinha pena dele e ao fim de algum tempo essa pena transformou-se noutra coisa, eu já estava a torcer por ele, que era Sim, uma sim. coisa que eu ao início nunca diria que era possível que me acontecesse, porque eu quis mesmo torná-lo uma pessoa muito, muito desagradável. E era para desenvolveres um bocadinho como é que chegaste à Sim, sim, criação sim. da personagem. Então, a ideia para esta personagem surgiu de várias histórias que me foram caindo no colo de, assim, certos analistas de seguros Sim, que andam por aí, que têm este trabalho estranhíssimo, a meu ver, bizarro mesmo, de atormentar pessoas que tiveram acidentes e que estão mal. Mas atormentaram a um nível que, se não tivessem sido pessoas da minha inteira confiança a contar-me estas histórias e diferentes pessoas, eu diria: estás a exagerar. Mas vieram de estas histórias de pontos tão diferentes, de pessoas que não se conhecem, histórias completamente que nada têm a ver umas com as outras, que eu percebi, não. Esta forma de aterrorizar a pessoa que teve o acidente, que está mal, de a assediar em casa, de a assediar telefonicamente, de lhe entregar pilhas de documentos que tem de ler em tempo impossível, de a ameaçar, de a desmentir, de dizer que, de a ameaçar com processos porque insinuam que está a mentir, que é mentirosa. sim. É tão esmagador e acontece tanto que me fascinou. Como é que alguém consegue. Porque isto parece uma coisa, uma psicopatia, não é? Aliás, a pessoa tem que ser zero empática. Zero empática. Porque como é que alguém faz isto durante o dia? 8 horas de trabalhinho, não é? A atormentar alguém que está numa cadeira de rodas ou que está todo partido numa cama
o que está cheio de dores, São os bullies dos seguros. e tentar fazer tudo para que a pessoa desista. Uhum. A pessoa que tem todo o direito, porque não teve culpa nenhuma daquilo que lhe aconteceu, tentar que a pessoa desista do dinheiro a que tem direito. E que pessoas são estas que defendem o patrão como se o patrão fossem eles, como se o dinheiro saísse do seu bolso. Pessoas são estas que chegam à cama à noite e dormem tranquilamente, como se não fosse nada. Como se a consciência não fosse a má consciência não fosse sequer um fator a ter em consideração, e não é uma preocupação para essas pessoas. Por um lado, assusta-me que existam pessoas assim, e há, e muitas, e este tipo de espírito e de comportamento é fomentado, altamente fomentado e incentivado nestas empresas, mas na mesma medida em que me assusta, fascina-me. Fascinam-me estas personagens, estas pessoas que têm essa capacidade de se desligarem do que é normal. Porque acho que o normal é sermos empáticos, solidários, bons. Acho que isso é o normal. Não acredito que sejamos naturalmente maus, não acredito nisso. Acho que é exatamente ao contrário. Acho que a natureza humana é boa, naturalmente. E depois somos corrompidos. Mas até que ponto temos de ser doentes da cabeça para sermos corrompidos por um trabalho, por uma empresa, por um salário ao fim do mês? E ter um trabalho tão violento, tão agressivo, tão desumano para com alguém que está fragilizado. E achei que isto dava um bom protagonista para esta história que eu quis escrever e que surgiu. O motor da história não é esse. O motor da história está relacionado com o sono. E depois casei esta história de alguém que não consegue dormir e que não deixa de sentir sono de um dia para o outro, com este personagem execrável deste analista de seguros, e achei que ele, durante um período da escrita, pensei, vou-me vingar deste gajo. Vou fazer aqui justiça poética neste livro. Mas depois o livro foi noutra direção e eu quase que justifico porque é que ele é assim. Não o desculpo, mas há uma justificação quase que dizendo que, atenção, ser assim é tão... Na ficção, até para a ficção isto é mau demais. Portanto, a ficção teve que arranjar uma forma de justificar alguém ser tão pulha. Portanto, na vida real, atenção, se até na ficção temos a necessidade de arranjar um escape e dizer, não, calma, há uma justificação para este pulha ser tão pulha, não sejam na vida real. Epá, não sejam. Olha, tenho uma curiosidade muito específica sobre sobre uma parte. Aliás, tenho uma curiosidade sobre uma parte específica do teu livro. Se tiveste algum feedback, a cena de sexo, o Fábio Ventura comentou na altura comigo que achou too much, e já falámos isso os três pessoalmente. Eu não achei nada too much, achei fudidona, porque é mesmo, não é? Não consigo encontrar aqui outro. É escroque, é ele a ser escroque, pronto. Mas tu tiveste, alguém teve coragem, ou de leitores, porque às vezes leitores abordam, olha, gostei, não sei o quê. Alguém te tocou nesse ponto específico? Tu acreditas que tu foste a única pessoa que me falou da cena de sexo? Que foi uma cena que eu escrevi com muito, não pudor, não é esta a palavra, Não, não tem pudor nenhum. mas escrevi com algum melindre, Sim, porque acho que as cenas de sexo, quando são mal escritas, resvalam para ser ordinárias, isso eu não queria, sim. ou resvalam para ser para um lado ou para o outro, ou muito romântico ou cor-de-rosas da Disney, que também não podia ser isso, muito menos com esta personagem, ou para algo que não é verosímil, que não cola. Eu achei E eu, verosímil, mas se calhar há pessoas que não acham e por isso ficam tipo desconfortáveis e não tocam no assunto, ou então não é importante para elas essa parte da história, ou não querem tocar nesse assunto. eu acho que aquele homem, com aquela descrição,
que é feita daquele homem, da Sim, relação que tem com aquela namorada, a haver uma cena dessas, tem que ser tinha assim. de ter aquela frieza, ele trata como um objeto. Ele E é é uma assim, eu coisa que acho tem um propósito. que o objetivo é nós, quando estamos a ler essa parte, sentirmos asco dele. Sim, claro, Pronto. claro. Porque eu toquei nesse assunto porque, pá, eu não consigo decorar as cenas de sexo de todos os livros dos autores portugueses, mas sei que são muito poucas. E esta ficou-me na memória porque realmente, pronto, é diferente. Mas se ninguém tocou é porque não acham. Não. Quer dizer, não é relevante se calhar para elas. Eu achei muito, mesmo muito, muito fora da caixa e por isso é que resolvi falar nisso. Olha, Mafalda, fala-me um bocadinho daqueles teus jantares que tu costumas fazer. Disseste que tinhas uma ideia, não vou falar porque não sei se vais fazer mesmo isso para a frente, de novos Uhum. jantares, mas fala um bocadinho sobre isso. Que isso como tu tens poucas coisas também para poucos trabalhos, é mais um. Então, foi uma ideia peregrina que eu tive com o livro anterior, não com este, mas com o Enquanto o Fim Não Vem, de criar um guião para jantares mistério. Isto porque eu já fazia, enquanto atriz, hum, digamos assim, era a mestre de cerimónias Hum, de uma série de jantares mistério que há por aí já há algum tempo que não faço, mas fiz durante anos jantares mistério para empresas que fazem esse tipo de conteúdos e de jantares. E já tinha escrito também os próprios jantares, sido a mestre de cerimónias e a autora de uma série deles. Pensei, por que não pegar neste know-how que eu já tenho e fazer algo para mim, para promover o livro? E a minha ideia inicial era apenas fazer um jantar que servisse para pôr o livro nas bocas do mundo no lançamento. Fazer sim. uma coisa assim pequenina para quem a editora quisesse convidar, para bookstagrammers, a malta das redes. Bookfluencers. Se não tiras, Pronto. não me incluís aí, porque eu não sou do YouTube, eu e outros. Pois, claro, sabes que estas terminologias, Bookcenas, é bookcenas, pronto. bookcenas, que Bookcenas. estas terminologias todas são uma Sim. novidade para mim dos últimos 4 anos da minha Pá, vida. Eu nem sabia o que é bookcenas, que como existia. dizem os litracidades, e engloba toda a gente. Pronto. É isso. Pós-bookcenas, e não era mais do que isso, mas de repente começa a haver interesse de festivais literários, de festas do livro, de feiras disto e do outro, e começo a ir pelo país com isto, e foi muito engraçado porque é sempre muito bem recebido. As pessoas divertem-se imenso a fazer, enquanto jantam, têm à frente o guião de uma coisa que é uma espécie de, vá lá, spin-off Sim. do livro, que convém as pessoas terem lido o livro para fazerem o jantar. Não é impeditivo se não tiverem lido, mas ajuda muito. E, e às tantas as pessoas ganham, empolgam-se de tal maneira, as pessoas estão a fazer uma personagem, têm um guião que têm de seguir no qual falam uns com os outros, há um crime, há uma morte que aconteceu, nesse tal spin-off do livro, e eles estão ali porque todos são suspeitos de serem os culpados. E é muito engraçado porque as pessoas empolgam-se de tal maneira, os participantes, que às tantas já não estão simplesmente a seguir o guião, mas esquecem-se do guião e começam a defender a sua personagem e a fazer aquilo, transforma-se num teatro de improviso em que cada um está a fazer uma personagem do livro e a defendê-lo com unhas e dentes. E é muito, muito engraçado. E a ideia que eu tenho a partir de meados de setembro, outubro, será regressar com esses jantares fazendo em minha casa. O que é que achas? Não, eu já tinha dito que achava ao máximo. Parece muito bem. E o que é que o Acho pessoal que. aí em casa disse? Ou nesse dia vão apanhar ar? Vão ver a bola? Não, o David apoia-me. O Sim. David pode, por exemplo, servir às mesas, não sei. Pode ser o mordomo? Pode ser um mordomo. Os miúdos vão apanhar ar, tem de ser no fim de Sim. semana em que eles não estão cá, que estão com os respectivos pai e mãe. Sim. Um, e acho que é engraçado, porque é uma forma dos leitores.
terem esta experiência que, no fundo, houve poucas vezes, só fizemos ainda 4, para além daquele que houve no lançamento, só aconteceu mais 4 vezes, das pessoas poderem escrever e fazerem num ambiente que é o meu ambiente de escrita. E quem é que cozinha? Eu, Ah, eu adoro cozinhar, portanto, estás bem a eu perceber. odeio, mas adoro comer. Eu adoro cozinhar, adoro. Então, e depois tens que pensar também num menu. Quer dizer, às vezes não é fácil ter alguma coisa que ver com o jantar, mas vai ser tudo pensado, claro, não é uns bifinhos com cogumelos. Não, vai ser tudo pensado. Não sei se te lembras do Enquanto o Fim Não Vem, mas há muitas coisas que se Ah, comem nesse pera, acho que o livro. jantar vai ser um bocadinho diferente. Carne gaivota não, mas pronto. Tenho de pensar, porque tem de ser algo que Seja se coma no livro. semelhante, que seja semelhante. Sim, Ah, há mas outras coisas, é para além é disso que estás a um pensar, há outras carpaccio, um coisas que carpaccio de e há vaca. sushi, come-se sushi Sim, sim, no sim, sim, livro. sim, sim. Não, acho que é muito giro. Olha, E Mafalda, também te pedi para tu trazeres três livros favoritos. Deixa-me ler aqui as tuas escolhas. Tu escolheste Ensaio sobre a Cegueira, o Elvio escolheu esse livro ontem. Depois escolheste 1984 e 100 anos de solidão. Eu só li o Ensaio sobre a Cegueira, mas conheço os outros, claro. Queres falar um bocadinho de um destes três? Qual é o teu preferido? Só explicares um bocadinho porquê. então, desses 3 é o Ensaio sobre a Cegueira. É o livro que mais me marca enquanto leitora, enquanto escritora e enquanto pessoa, Argumentista também, como pode ser. argumentista, mas enquanto cidadã do mundo, estás a ver? Olhar para o mundo de uma forma justa, de olhos abertos, acordada, sem deixar que me ponham vendas à frente dos olhos, pensar pela minha própria cabeça, que o ensaio sobre a cegueira é sobre isso, sobre essa necessidade cada vez maior, e o Saramago não viu estes tempos estranhíssimos que estamos a viver agora. O que é que ele diria, o que é que ele escreveria se visse o que está a acontecer agora no mundo, até que pontos chegamos e regredimos. Portanto, mais do que nunca é preciso ler esse livro, é preciso abrir os olhos, é preciso não permitir que nos tapem os olhos. Portanto, é um livro muito, muito importante e que me marca muito eh, no desejo de querer seguir as pisadas através de uma linguagem, por vezes de fantasia ou Uhum. distópica, criar uma metáfora que seja, que ponha o dedo na ferida com força e sem medo. E ele é um enorme e fabuloso exemplo disso, não apenas com este livro, mas muito com este livro, e eu quero, passinho a passinho, tentar honrar esse testemunho que aprendi com ele. E neste momento estou a escrever uma distopia. E acho que se ele estivesse vivo, eu faria tudo, moveria mundos e fundos e tudo para tentar dar-lhe a ler este livro que estou agora, porque é o tipo de ideia que eu acho, humildemente, ele com a grandiosidade literária que tinha, de outra forma, mas era uma ideia que, se ele tivesse tido, acredito que ele não deixaria escapar, que escreveria algo com esta ideia. Então eu pedi-te se o teu melhor amigo te descrevesse num parágrafo o que é que ele diria. Foste perguntar a alguém ou é da tua cabeça? Fui perguntar uma das minhas melhores amigas da vida toda, que é a Marlene. Ok, então a Marlene diz que és generosa e impulsiva, que estás muito tempo sem dar notícias e que às vezes desapareces, que és a melhor ou a pior, depende da perspectiva, a fazer partidas e surpresas, que és intolerante com gente estúpida, que te passas com racistas, homofóbicos, machistas e broncos no geral, que sabes muito bem quem és que com um jarro de sangria à frente. Ah, és a melhor sangria do mundo. Ah, és a melhor companhia do mundo. Bate certo?
Bate, acho que está aí tudo, basicamente. És menina para beber um jarro de sangria sozinha? Sim, Eu calmamente. também, eu também. Não, mas não é daquela depressão. É Não, daquela. daquela Mas a boa. sangria é um perigo. A sangria é um perigo, evito porque aquilo tem muita caloria e eu não consigo beber pouco. Mas eu quando estou alegre, eu que estou lá a pensar em calorias. É pá, está bem. Eu penso em tudo Sim, eu menos em sei, mas eu calorias. evito porque senão eu bebia sangria em todas as refeições onde houvesse, Não, isso onde não, eu estivesse guardo-me para disponível. Portanto, momentos assim especiais. pois é como eu também, e também não posso andar sempre a beber álcool, claro. Olha, Mafalda, então, o que é que as pessoas assumem sobre ti e estão completamente erradas? Acho que assumem que leio mais do que na verdade leio. Durante o ano de trabalho só consigo ler um livro por mês, se tanto. Só em agosto é que consigo ler mais. Para além disso, tendo em conta os meus livros, é possível que assumam que sou esotérica, religiosa e supersticiosa, que acredito no sobrenatural ou assim. Ha ha ha. Mas a verdade é que sou profundamente cética e a acreditar verdadeiramente em alguma coisa, só mesmo na ciência. Está muito bom. Por acaso eu gosto muito desta pergunta. Acho que é aquela que eu pergunto que gosto mais porque as respostas são. Olha, a do Duarte Lázaro, que já Uhum, gravámos, e ele mostrou sim. a tua capa. A dele foi assim, muito simples. As pessoas assumem que eu leio os livros, que faço as capas. Não consegue ler tudo, né? E a maioria não lê. Claro. Mas é engraçado. Olha, agora vou-te fazer aqui umas perguntas de resposta muito rápida. Qual foi o primeiro livro que te deu ciúmes do tipo eu queria ter escrito isto? Tenho de voltar a dizer ensaio sobre a cegueira. Ok. Tens alguma superstição ou hábito estranho quando estás a escrever? Não, eu guardo, bom, leio em voz alta aqui tudo o que escrevo no dia anterior. Não sei se é não é uma superstição, é uma É um hábito. Ah, um sim, hábito. Eu guardo as superstições todas para o ao teatro, teatro. aí tenho de sobra. Partilha aí duas. Olha, não se diz, Boa não sorte. se diz a palavra azar, Ah, diz-se má sorte, ok. porque a palavra azar dá azar. Sim, Não se passa por baixo de uma escada que esteja montada em palco, sim. não se bate palmas nos ensaios, porque Ah, dá má essa não sorte. sabia. Não, não, jamais, jamais. Se vais Ah, assistir a um ensaio, bates palma, toda a gente mas vai deve olhar para ti acontecer, de quem não lado. sabe, não é? Pois, mas olham logo, se no teatro, Eu olham para era ti de aquela lado pessoa logo. que no fim logo ia, pessoal, muito bom. Não, não. Olha, olha, deixa-me contar-te uma vez, há pouco, um ano passado, fui assistir a um jogo de rugby aqui em Santarém. O rugby aqui é muito forte. Pá, eu nunca tinha ido, não é desporto que me diga nada, fui. Eu habituado ao CrossFit, há lá um dos membros da equipa de Portugal, disparado, de Santarém, treina lá na boxe. E quando ele vai, não sei se aquilo é um penalti, um fora de jogo, vem assim à linha para mandar a bola, tudo calado, eu, Rafa, força, não sei o quê, tudo calado, tudo a olhar para mim nas bancadas, e eu não estava a perceber. E depois um gajo que estava ao pé de mim, que sabia de rugby, de crossfit, disse: opá, isto aqui não se diz nada, isso não é assim, ficou tudo a olhar para mim. Mas as pessoas perceberam que eu não sabia. Pronto, Claro, eu sou esse tipo de pessoa. A vontade, é que a pessoa tem boa vontade, não claro. sabe? Os meandros, pronto, não é? E é essa também do break a leg, do muita merda, não é? Também Sim, dizem isso. Essa exatamente. aparece muito na televisão, sim. Sabes porque é que se dizia isso? Não, Porque é que se diz muita merda? não, Vem de Inglaterra, porque antigamente as pessoas, as charretes, sim. estavam à porta dos teatros, não é? E um teatro que tivesse à porta muita Ah, merda, era um espetáculo que estivesse cheio de público. claro, claro. Havia muitos cavalos, muitas charretes. Portanto, desejava-se muita merda à porta dos teatros, porque era sinal de sucesso de muito público. Que E engraçado, não fazia pegou, ideia. ficou até Até hoje. e o break a leg? Se calhar é O mais break a Estados leg, Unidos. não, foi Ah, também em Inglaterra, com um ator que estava a fazer um espetáculo de Shakespeare e que no dia em que partiu a perna foi o dia mais incrível, ele levou o espetáculo até ao fim
e foi um êxito tremendo, foi fabuloso essa sessão, e então, Bem daí. boa também, vem daí. Olha, o que é que o teu eu de há 10 anos atrás olharia para ti agora e diria? Não acredito que tens 5 livros publicados. Ok. Eu acho que esta é a resposta é quase mais ou menos os episódios que já gravámos, é mais ou menos assim. Agora, uma tens de ser muito honesta. Qual foi o comentário mais desagradável que tu tiveste do teu livro? No Goodreads que tenhas lido ou que alguém te tenha dito? Assim, o mais parvo ou o mais mau? Ah, eu não ando sempre lá em cima do Sim, Goodreads e felizmente a maioria das pessoas são simpáticas comigo. Tenho para lá uns maus, de facto. Hum, Vou-te dar um muito bom, que é muito mau, mas que é tão mau que eu achei maravilhoso. Que foi uma pessoa que odiou os contos. sim. E então que dizia que odiou os contos por causa do último conto de todos, que achou uma vergonha eu escrever um conto em que um homem velho, em que há uma situação de pedofilia, e Hum. que achava vergonhoso uma autora escrever um tema daqueles. Mas se for homem, tudo ok. Uh, Pois não sabes. não sei, mas há temas que são proibidos. Ela estava mesmo Isso é muito como os escandalizada. limites do humor. Epá, isso não é assunto. E foi assim o que me marcou mais, porque ela estava muito revoltada por eu ter tido a falta de vergonha Hum. de escrever um conto em que punha uma rapariguinha num relacionamento com um velho. No fundo, estava a aproveitar dela. Ela não leu Lolita, aliás, pronto, não vale a pena. Se a senhora se calhar não lê muito. Não faço ideia, eu tento não fazer Não, juízos eu de nunca vos valor. pergunto o que é que vocês responderam, porque são todos, alguns respondem, são educados. Mas Não, olha, não mas olha, posso respondo. começar Está aqui a no pôr direito uma, dela. posso pôr aqui começar uma rúbrica a dizer o que é que te apeteceu responder. Ah, Pois, a minha resposta nunca seria numa de agressão, sim, claro. porque os leitores têm tanto o direito de gostar como de não gostar. O que eu acho fascinante é que uma pessoa. Eu, quando não gosto de um livro, a menos que o livro tivesse um conteúdo profundamente fascista, Sim. Mas se calhar aí não ias ler. mas se eu fosse confrontada com isso sem saber, se Uhum. calhar aí sentia a necessidade de publicar a minha opinião em algum sítio. A dizer, atenção a esta pessoa que espalha através da literatura, de livros, mensagens de ódio. Porque há uma diferença, não é? Sim, 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 E sim. vê-se claramente essa diferença, quando é a voz da personagem ou quando é a voz do autor. É claríssima essa diferença. Mas de resto, as pessoas têm direito à sua opinião. Acho é fascinante que percam tempo para vir dizer: não percebi nada daquelas reviravoltas, sinceramente, tanta confusão. Dá-me graça porque para que perder tempo? Ok, eu quando não gosto, não gosto, eu perco tempo para elogiar, para vir dizer coisas que acho que não acrescentam nada à população em geral e que, como também acho que a minha opinião interessa pouco, não é? Isto, o gosto é uma coisa muito subjetiva e a mim ninguém me segue para eu dar opiniões, portanto, eu quando adoro, sinto-me impelida a falar e elogiar, quando não, fico caladinha, também não é o meu lugar. Entendo. Sim, não é o meu lugar, Olha, dizer seja o que for. uma recomendação. Recomendaste um livro que eu tenho aqui dois para ti. Haruki Murakami, Kafka à Beira-Mar. Uhum. Tenho a versão antiga, quem está a Eu li ouvir em essa. áudio, pronto, estou a mostrar os livros à Mafalda. Tenho esta versão muito antiga que li em 2014. Também já falámos aqui, se
se não foi ontem, se não foi na conversa com o Elvio, foi na conversa com o Duarte Lázaro. Mas falámos neste livro também. Pronto, tenho aqui, este foi o que eu li e há pouco tempo comprei este em agosto. Ah, não, eu é que pus aqui a data, agosto de 2004 foi quando eu li. Pá, esta edição é muito bonita, É linda. mas eu tive a pensar, eu não. Ai, entornando aqui uma coisa de água, só um bocadinho. Eu já penso, para vender não, porque ele está cheio de água, de piscina e não sei o quê. Pensei em dar, mas ao mesmo tempo pensei, eu não vou dar, porque foi este que eu li e vou guardar os dois. Mas sabes, eu não gosto deste autor. Já Não. tentei outros, não, já tentei outros livros e desisti. Este livro nunca me esqueci dele. Dos melhores livros que eu já li na minha vida. E o É que é que assim. já leste mais dele? Esse livro é fabuloso. Ui, não sei o que é das ovelhas, não é das ovelhas, tem uma ovelha na capa. O Carneiro. Tu já leste A Morte do Comendador? Não. São dois. Olha, podias-me recomendar esse. Pois, olha, recomendo A Morte do Comendador. Vou apontar. É fantástico. Mas é tudo também neste. É passado no Japão e isso, não é? Olha, é uma ideia que eu gostava de ter tido. Pronto. Mas são dois volumes, São dois são volumes, muito sim. grandes. Lê-se muito bem. Ok. Não, este também é muito grande, mas lê-se muito bem. Lê-se muito bem. Vou apontar isso, porque era interessante quando eu peço recomendações, eu que realmente gostava de ler os livros, né? Tenho que começar por algum lado. Olha, Mafalda, queres dizer? Eu disse olha, Mafalda mais de 50 vezes, é um tique. Queres dizer mais alguma coisa? Não sei, quero-te agradecer por esta oportunidade. É sempre bom podermos falar assim mais descontraídamente e falar de livros e de coisas à volta dos livros. E, portanto, não acho que disse tudo. Quem não leu ainda este último livro, aproveite para ler. O verão é uma altura e a praia é um sítio maravilhoso para se ler. É o meu sítio preferido do mundo para ler, é a praia. Porque se lê compulsivamente, lê-se a uma velocidade que se não se lê no resto do ano em mais lado nenhum para mim. Portanto, leiam em português, leiam autores portugueses, leiam autores contemporâneos portugueses, leiam os autores que estão vivos, porque os que estão mortos são fantásticos, mas não comem pão. E quem precisa de ser apoiado são os autores que estão vivos. Disseste tudo. Estou a bater palmas internamente. Foi espetacular, gostei muito. Olha, Mafalda, agora tenho que dizer aqui uma asneira, já estou farta de dizer, olha, Mafalda, um grande beijinho e boas Beijinho. férias e tudo bom. Pois quando eu Obrigada. colocar este episódio no ar, eu digo-te, está bem? Obrigada. Um Então vá, beijinho. uma beijoca, beijinho. Beijinho, beijinho.